Ser bom não é o suficiente para sermos salvos. Muitos acreditam que podem ser salvos pelas boas obras que praticam, mas a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça por meio da fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Há uma passagem que muito bem ilustra esta situação. Um homem chamado Cornélio, que era um centurião do exército romano, pertencente a um regimento chamado Italiano, morava na cidade de Cesareia. A Bíblia descreve Cornélio como sendo um homem temente a Deus e piedoso, ele, assim como toda a sua família. E Cornélio era um homem que dava esmolas e orava continuamente a Deus. Um certo dia, um anjo apareceu a Cornélio por volta das 3 horas da tarde. Cornélio ouviu o anjo chamando ele, Cornélio, e ele respondeu, que é, Senhor? O anjo disse a ele que as suas esmolas e as suas orações subiram como uma oferta memorial diante de Deus, como algo que dava testemunha das boas obras que Cornélio praticava diante dos olhos de Deus. Contudo, o anjo disse a Cornélio que ele deveria enviar alguns homens até a cidade de Jope e lá procurarem por Simão, também chamado de Pedro, apóstolo Pedro, que estava na casa de um outro Simão chamado Curtidor, para que Pedro fosse levado até Cesareia. Dias depois, Pedro chega a Cesareia. E o que Pedro faz? Pedro prega o evangelho para Cornélio e para os que estavam com ele. Houve a necessidade de Pedro pregar, porque Cornélio, que era um homem bom, um homem caridoso, que dava esmolas e que orava continuamente, ainda não era convertido. Ele precisava ouvir o evangelho, ouvir acerca da pessoa de Cristo, ouvir a pregação, porque a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pedro precisou evangelizar Cornélio e os que estavam com ele, para que eles, de fato, se convertessem, desenvolvessem a fé salvífica e, a partir daí, fossem salvos. Eles creram, foram batizados e ali a conversão aconteceu porque ocorreu a pregação. Só ser bom não é suficiente para ser salvo. Se você conhece alguma pessoa que é boa, que é caridosa, que é piedosa, mas que não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é hora de você pregar o Evangelho para ela.